Rapaz, a situação tá complicada. Mas ontem, Gomes, teve o primeiro debate, né, com os candidatos. Aliás, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a organização da Faculdade Santíssimo Sacramento. O evento bastante, Gomes, bem estruturado, bem organizado. Realmente um trabalho excepcional, né? Mandar um abraço aí à turma do curso de Direito, né, que foi que organizou tudo, né? E parabenizar pela intenção, Gomes. A intenção foi muito boa, a intenção. Mas o que a gente assistiu ontem, Gomes, infelizmente, deixou muito a desejar. Qual era a proposta da faculdade, né? Fazer um debate propositivo, né? Dar atenção para as propostas. Mas o que se viu, Gomes, foi um horror. Sinceramente, eu, como ex-estudante de Direito, hoje bacharel, Gomes, se tivesse no lugar da comissão organizadora, não permitiria aquele tipo, né, de formato. Porque, Gomes, o que se espera de um centro universitário é que haja um debate de alta qualidade. Que haja realmente uma sabatina, se fosse o caso, de alta qualidade. Não é o candidato chegar lá, falar, né, alguma coisa e ficar por isso mesmo. Teve situações esdrúxulas no debate, no evento, que não foi nem debate, foi apresentação, porque não teve embate nenhum. Não teve questionamento, não teve réplica, não teve tréplica. Foi simplesmente pergunta, o candidato respondia o que queria dentro do tempo. Né, uma situação horrorosa mesmo. Eu fiz aqui algumas pontuações. Né? Por exemplo, o Radiovaldo Costa, né? O Radiovaldo, né, uma pergunta sobre a questão do transporte de ônibus, né? Perguntaram o que é que ele faria, né, com o transporte público de Alagoinhas, e o Radiovaldo respondeu que faria de primeiro uma auditoria do contrato da licitação do ônibus. Quer dizer, licitação essa que já foi, inclusive, alvo de ação na justiça. Estou falando da licitação, hein? Foi alvo de ação na justiça. A justiça até agora deu todas as decisões favoráveis à SMTT, à licitação. E aí a gente tem que recordar, Gomes, do governo Joséildo Ramos, que foi feita uma licitação e essa sim ficou sob júdice. Não ficou valendo. Quer dizer, e não se pergunta isso, não se questiona isso. Sim, você vai fazer uma auditoria e a licitação do PT que ficou sob júdice. Né? E aí, o que é que você explica sobre isso? Eu me lembro do discurso do Lula, quando foi presidente da República, dizendo que faria auditoria da dívida externa brasileira. Essa auditoria serviu para alguma coisa, Gomes? Ou seja, gasto para o erário público, essa questão da auditoria. O que tem que haver é cobrança do contrato. Embora, né, o que os empresários, o meio, né, do transporte, inclusive a Comissão de Transporte do município diga, é que os empresários estão quase falidos. Ou seja, você exigir obrigação de quem está quase falido é você acabar com o sistema. Então você tem que questionar, Gomes, a viabilidade das ações. E não houve isso. Outra coisa, o Marcos Reis, o candidato Marcos Reis, né, foi perguntado para ele sobre o meio ambiente. Ele não tocou no aterro sanitário, Gomes. Aliás, não se tocou em aterro sanitário no debate. Quer dizer, o meio ambiente, qual é o mais importante? O que é que a gente está vendo aí? Foi a história do aterro, as células do aterro sanitário. Né? A questão da coleta, né, dos resíduos sólidos. Isso não foi tratado. Ele disse que o ato dele como prefeito seria transformar o meio ambiente, que hoje está com desenvolvimento econômico. Ele, inclusive, se referiu como Secretaria de Economia. Não existe Secretaria de Economia. Né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Ele disse que desmembraria o meio ambiente do desenvolvimento econômico. Né? O Jonathan, de certa forma, foi prejudicado pela aparelhagem de som, né? E se resumiu em tecer críticas às 3 últimas gestões. Para um candidato, Gomes, que está vindo aí como, né, digamos assim, um outsider, né, contra... isso é muito pouco. Você tem que se diferenciar, tem que ter um discurso forte, um discurso combativo mesmo, mas com propostas. E não teve. O Gilvan Artes, né, foi perguntado sobre o maus trato de animais, né, maus tratos aos animais. E Gomes realmente se enrolou todo, acabou não dando.
Quer dizer, em termos de proposta, não teve proposta nenhuma com relação a isso, né? Nós temos aí centro de zoonose que pode ser instalado, né? Uma ação efetiva de assistência ali ao anjo de quatro patas, nada disso foi citado. Quer dizer, uma coisa vergonhosa. O Paulo César tem um discurso sofrível, né? Falou aqui da central de abastecimento, né? Ele disse que na época dele, quando foi prefeito, fez diversas reformas, mas que se fosse prefeito ia fazer uma requalificação total. Quer dizer, ele mesmo se contradisse no discurso, né? Existe aí um orçamento, Gomes, que beira aí os 100 milhões, de que é o que a central de abastecimento precisa para ser totalmente reformada do jeito que deveria estar. E não há uma discussão sobre a viabilidade econômica. Onde é que vai sair esse dinheiro para fazer essa reforma? Não foi tratado. Falou da Zona Azul, disse que ia manter e ia dar uma repaginada. Que repaginada é essa que ele vai fazer se o contrato tem o princípio do equilíbrio financeiro? Né? Como é que ele vai mexer nisso aí? Não dá detalhes. Outra coisa sobre a destinação dos resíduos. Foi uma pergunta dos internautas. O Paulo César respondeu que vai tratar com carinho. Isso é uma vergonha, rapaz, um discurso sofrível. O Joaquim Neto, prefeito Joaquim Neto, só fez defender as ações do governo. Quer dizer, vem aí mais 4 anos. O que é que vai se fazer nos 4 anos? Passou o tempo todo defendendo o governo, as ações do governo, o que fez, aquela coisa toda, mas não deu proposta nova. A gente quer saber o que vai ser de Alagoinhas os próximos 4 anos. O que é que vai acontecer? O que é que ele vai fazer de diferente? Né? Já que, segundo a pesquisa, ele tem dificuldades, né, para, de certa forma, se eleger. Né? O que é que vai ser de diferente? Enfim. E o Edinaldo Sacramento, realmente, olha, eu fiquei preocupado. O Edinaldo foi perguntado para ele o que é que ele faria para conter os gastos públicos. Ele disse que acabaria com a terceirização. Seria a primeirização dos serviços públicos. O que é que isso quer dizer? Que a partir do momento que ele se eleja, vai acabar a coleta de lixo com empresa, vai ser contratado, feito concurso público, né, compras de materiais pela prefeitura, porque ela vai ter que executar os serviços. Ou seja, a proposta do candidato para acabar com os gastos públicos é fazer mais gastos públicos. Eu não entendi realmente, porque a terceirização, Gomes, o grande problema não é o gasto do governo com as empresas, é a precarização do trabalho, porque menos direitos são dados aos trabalhadores. A discussão da terceirização é essa. Não é, é muito mais viável para a administração pública, do ponto de vista econômico, terceirizar os setores. Você diminui o gasto. Agora, eu não entendi realmente. Foi perguntado a ele sobre a questão do transporte, ele disse que faria uma ciclovia do 2 de julho ao Miguel Velho. Eu pergunto qual é a viabilidade dessa ciclovia do Miguel Velho ao 2 de julho. Né? Você poderia colocar uma ciclovia, né, nos pontos onde há mais concentração de gente. Por exemplo, do Miguel Velho ao centro da cidade, onde as pessoas vão trabalhar. Você teria realmente uma ação efetiva do ponto de vista de mobilidade urbana, né, menor utilização de carros, as pessoas poderiam trabalhar de bicicleta, porque teria uma via, né, fácil, né, de ciclovia ligando ao centro da cidade. Eu realmente, Gomes, senti falta desses questionamentos, né, de um público universitário que estava lá no momento. Realmente, a modalidade, né, do debate não permitia esse tipo de interação entre os universitários e os candidatos. Mas, olhe, minha impressão, sinceramente, eu saí muito triste com o que eu assisti. Né? Se você espremer aquele debate, não sai muita coisa. Eu até aconselho que as pessoas, se tiverem aí um tempinho, né, em casa e tal, até assista, né, para ver o que aconteceu, o horror, a falta de qualidade, né, dos candidatos. Realmente, para a organização que teve, para o trabalho que a Faculdade Santíssimo Sacramento deve ter tido, foi realmente algo decepcionante, viu, Gomes? Então, na realidade, nós ouvimos de tudo, menos proposições de governo para o próximo período, né? Então, Caio, você quando fala sobre a coleta de resíduos sólidos, aí você fala sobre aterro sanitário. Eu quero que você me perdoe, mas eu gostaria de fazer uma correção. Não é aterro sanitário, o que nós temos ali é um lixão. Nos moldes antigos, porque a função dele como aterro solitário há muito tempo deixou de ser feita. Infelizmente, isso demonstra a fragilidade dos nossos pretensos candidatos a governar
Alagoinhas e que estará isso sendo definido daqui a mais 30, hoje é 14, 31 dias, né? Então vamos ter 31 dias justamente para escolhermos quem é que vai nos governar nos próximos 4 anos e depois disso nós vamos ter o quê? Menos de 45, vamos ter na realidade 46 dias, eu falo menos por conta que apesar da pandemia nós temos o Natal, o final de ano chegando, e aí você tem do ponto de vista de dias úteis, menos dias, né? Nós vamos ter aproximadamente 45, 46 dias para que se faça a composição da estrutura de governo que vai dirigir a cidade nos próximos 4 anos. Então, vai ser mais um aspecto dificultador, porque se com 30 dias a mais anteriormente, às vezes se faziam escolhas que não atendia, porque não dava para consultar todos e ter a resposta de todos aqueles que se trabalhava para isso, imagine você com um período curto desse. Mas, infelizmente, faz parte do jogo e nós temos que jogar com as regras estabelecidas, cara. Infelizmente é isso, esperamos que possamos aperfeiçoar e que nós aqui do programa possamos dar uma contribuição para que, quem sabe, em próximos debates, né, em futuras eleições, a nossa sociedade possa estar bem mais esclarecida. Mas, de qualquer forma, nós parabenizamos, né, a Faculdade do Colégio Santíssimo Sacramento pela intenção e por ter, de alguma forma, mostrado até as deficiências, né, da maioria ou de todos os candidatos que participaram desse debate. Infelizmente, isso é Brasil, infelizmente, isso é Alagoinhas. Verdade, Gomes. Olha, e para concluir isso aí, me esqueci até de citar, o Marcos Reis, falando sobre a vinda da fábrica, puxando o saco do João Leão, dizendo que o João Leão trouxe fábrica. Isso é uma mentira. O João Leão não trouxe fábrica nenhuma, quis levar a fábrica, a Cervejaria Imperial, lá para Olindina. Todo mundo sabe disso. O governo do estado ofereceu outras 2 cidades na frente de Alagoinhas. Alagoinhas trouxe a empresa por causa da água. Eu sei que ele é do PP, né? Tem que, de certa forma, tentar puxar o saco lá do João Leão, né? Que é o presidente estadual do PP, mas não para isso. Né? Procura outra coisa aí para trazer o João Leão aqui para Alagoinhas, né? Mas do ponto de vista da atração da cervejaria para cá, mas o João Leão colocou empecilho para vir aqui para Alagoinhas. Alagoinhas agradece a sua água, né? E ser aí cortada pro rodovias, pro BRs, né? Para ter uma logística realmente de distribuição, né? Que a cervejaria vieram para cá. De restante é balela, né? Mas vamos lá, 6 horas